Meu primeiro contato com a pesquisa, para dizer bem a verdade, foi na graduação. Quando eu já estava na graduação em História, o meu processo de escolha do curso, ele não se dá assim tão automaticamente. Então, ao longo da graduação, eu fui conhecendo o funcionamento dos programas de pós-graduação e me interessei, então, de viver um pouco mais a universidade através da pesquisa, né? Então, foi esse o meu contato, a minha inserção. A partir do momento que eu pude ter autonomia para fazer as minhas escolhas como pesquisadora, como historiadora, das fontes que eu iria usar, dos locais onde eu iria pesquisar, então, isso foi um mundo à parte que se abriu. Isso é o que me instiga a pesquisar, as descobertas, esse processo investigativo da pesquisa, de a gente ter que esmiuçar, muitas vezes, documentos e as articulações que a gente faz a partir disso. Porque ao te inserir numa pesquisa, várias portas vão se abrindo e automaticamente tu já vai tendo outras ideias e vontade de pesquisar outros assuntos. A pesquisa, estudar, enfim, o que eu estudo, a ler sobre as coisas que eu leio em história, me tornou uma pessoa muito mais consciente enquanto cidadã, enquanto professora, profissional da educação. Então, eu consigo rever claramente o reflexo do que eu estudo, do que eu vejo na minha ação em sala de aula, ao instigar os alunos a pensar. Então, acho que esse processo se reflete bem no que eu me tornei, no que eu sou, estou como pessoa e como profissional. A minha proposta de tese nos remete a uma cooperativa de professores no interior do município de Gravataí. Essa cooperativa de professores, eu estive trabalhando nela durante algum tempo e ela se tornou o objeto da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com história oral e memória. Essa cooperativa de professores, ela se formou em função do rompimento da então mantenedora da escola, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a SENEC. Bom, então, desenvolvendo essa pesquisa e trabalhando com essas narrativas de memória, eu, claro, ouvi muitas menções à SENEC, mas ouvi especialmente muitas menções ao fundador da SENEC, o Felipe Thiago Gomes. Então, esse sujeito me despertou uma curiosidade de saber mais sobre a vida dele, de saber mais sobre a existência dele, porque ele era o elemento, digamos, inspirador desses professores. Então, ao se tornar objeto da minha proposta de tese, eu comecei a fazer vários deslocamentos. O primeiro deslocamento foi a cidade de Picuí, na Paraíba, cidade natal do Felipe Thiago Gomes, onde existe uma comunidade de memória que se esforça para manter viva a imagem desse que teria sido o maior benfeitor da cidade para os seus conterrâneos. O Felipe teria sido responsável pela formação do hospital, estádio, enfim, uma série de benefícios para a cidade. Essa comunidade de memória, ela se organiza, então, e a gente pode entender ela a partir de uma analogia, uma possível analogia com a novela Roque Santeiro, onde uma comunidade interiorana se organiza e cultua aquele que seria o maior benfeitor da cidade, o Roque Santeiro. Então, para entender um pouco desse processo, é interessante pensar nesse sentido. Então, a partir desse e de outros deslocamentos, onde eu trabalhei com história oral e com análise documental, eu produzi a proposta de tese O Homem e a Instituição, representações sobre Felipe Thiago Gomes e seu percurso frente à campanha de escolas da comunidade. O enfoque, então, da minha pesquisa é pensar quais os episódios da vida do Felipe Thiago Gomes foram utilizados para edificar esse mito fundador e quais, a partir do Roger Chartier, pensar quais as representações e os processos de apropriação em torno da memória e da vida desse indivíduo. É isso. Obrigada. Muito obrigada.